de português. E o nosso tema de hoje será palavras com quá, qué, que. Esse assunto está no livro de português de vocês, página 112. Na semana passada, nós estudamos um pouquinho sobre esse assunto, não foi, crianças? Então, vamos retornar. No livro de vocês que aí, tem alguns exemplos de palavras com essas sílabas, certo? Palavras com quá. Então, nós temos aí, vamos lá observar as palavras. Página 112, livro de português. Livro de português, página 112. Olha só, temos aí um quadro com algumas palavras. Todo mundo observando as palavras? Então, nós temos palavras com quá. 40, quadrado, quadro, qualidade, quadra, esquilo. Esquilo é com qui, não é verdade, crianças? Quente, queijo, quem, são palavras com que. Queijadinha, pequeno, esquecer, quebro, com que. Esquina, quitutes, máquina, quintal, com qui. Leque, com que. Quitanda, caqui, quilo, sequilho, quindim, com qui. Quartel, aquário, com quá. Quiser, com que. Quarto, com quá. Olha só, vocês observaram a pronúncia dessas palavras? Esteja atento à pronúncia das palavras com que e que, pois nem sempre o som da vogal U se faz presente. Então vamos lá. Olha só. Quando nós falamos palavras com que ou que, certo? Algumas vezes nós não escutamos o som do U, não é verdade? Por exemplo, na palavra quero, você não escuta o som do U. Olha só. Quero, você só escuta o som do que e do não é verdade? Na palavra também, quitanda, você só escuta o som do que e do U, do I. Não escuta o som do U, certo? Mas quando nós pronunciamos, certo? Palavras com quá, nós escutamos o som do U, não é verdade? Certo? E por quê, Fia? Veja só, tem uma coisinha que vocês precisam aprender. Essas palavras aqui, quando nós pronunciamos a palavra quero e quitanda, nós não escutamos o som do U. Mas existem palavras com que que nós escutamos, certo? Quadro. Vamos lá. Tipo quadro. Olha só, a palavra sequela. Olha só, sequela. Vamos repetir, sequela. Na palavra sequela, nós escutamos sim o som do U quando pronunciamos a sílaba que. Na palavra aquífero, também escutamos, certo? A vogal U aí é tônica, ou seja, seu som é pronunciado. Então, nesse caso aí, o U está sendo pronunciado, certo? Por quê? Porque ela está como uma vogal, a vogal U está tônica, certo? Então, quando nós escutamos o som do U, quando tem essas sílabas que e que o I, e nós escutamos o som do U, significa que essa vogal é tônica, a vogal U, certo? Por isso está sendo pronunciada. Agora vocês observam, na palavra esqueleto, esqueleto aí no quadrinho de baixo, e na palavra iraquiano, gente, tem gente que não está prestando atenção, vamos lá? Nós não falamos a vogal U, esqueleto, nós só pronunciamos o que e o E na palavra iraquiano, a mesma coisa, só pronunciamos que e o I, certo? Nesse caso, a vogal U é átona, certo? Ou seja, seu som não é pronunciado, crianças. Então, quando nós falamos, certo? Palavras que tenham que o e que o I e o U é pronunciado, significa que a vogal U é tônica. Quando nós falamos palavras com
QE e QI e a vogal U não é pronunciada, significa que essa vogal U é átona, seu som não é pronunciado, certo? Antes da vogal A letra U, gente, sempre é tônica e seu som é sempre pronunciado. Olha só, por isso que todas as vezes que falamos palavras com quá, o som do U nós escutamos, não é verdade? Entenderam? Porque toda vez que a vogal U está antes da vogal, a vogal A está depois da vogal U, certo? E a vogal U antes da vogal A, toda vez que nós temos essa posição, significa que a vogal U é tônica, ou seja, nós escutamos o seu som. Então, crianças, olha só. Como vocês viram aí o exemplo no livro de vocês, certo? Toda vez que nós temos Q-U-A, quá, o U sempre essa vogal sempre é tônica. Nós sempre pronunciamos, nós sempre escutamos seu som. Por exemplo, nas palavras quarto, olha só, você escuta o som do U, não escuta? Quarto, quartel, ok? Na verdade, quartel, 40. Então, a vogal U aqui ela é tônica. Eu sempre vou escutar, sempre vou pronunciar. Nessas duas sílabas, certo? Algumas vezes, quando nós falamos, nós não escutamos, certo? O som do U. Por quê? Porque em algumas vezes o U, essa vogal, está átona, ou seja, seu som não é pronunciado. Por exemplo, nas palavras quero, querosene, certo? Mas existem palavras que eu pronuncio sim, que eu escuto o som do U. Por exemplo, na palavra sequela, como no livro de vocês está, certo? Significa que essa vogal é tônica. O qui também é a mesma coisa. Então, por exemplo, quitute, eu não escuto aqui o som do U, ela está átona. Mas quando eu falo alguma palavra que tem QI e eu escuto o seu som, significa que o U, a vogal U está tônica. Como por exemplo na palavra aquífero, como está no livro de vocês, entenderam? Certo? Então, quando eu falo uma palavra que tenha quá, não é? Ou que-u-a, quá, que-u-é, que-u-i, e eu pronuncio, eu falo a letrinha U, a vogal U, significa que ela é tônica, não é? Ela está forte ali, tônica. Quando eu falo palavras que tenham que-u-é, que-u-i, e eu não escuto o som do U, significa que a vogal está átona, né? Seu som não é pronunciado. Todo mundo entenderam? Pronto? Agora vamos à nossa atividade, olha só. Tá? Vamos lá, página 113. Vamos aí acompanhar, por favor, dever de sala. 113. Olha só. Olha só. Primeira questão. Leia o texto abaixo. Qual é o segredo? Vamos lá. Dona Quina e seu Quito moram ali naquela esquina. Dona Quina tem 100 quilos. Seu Quito é um esqueleto. Cria um esquilo, um macaquinho e um periquito. No quintal comem quibe e queijo. Então veja, circule no texto as palavras com QU. Todas essas palavras que tem QU, vocês vão circular as palavras. Todas, vamos lá, comecem a circular. Letra B, escreva as palavras do texto que você circulou nos grupos corretos.
Letra B, escreva as palavras do texto que você circulou nos grupos corretos. Com que o é? Naquela, esqueleto e queijo. Com que o i? Quina, quilos, periquito, quito, esquilo, quintal, esquina, macaquinho e quibe. Segunda questão, procure no diagrama as 7 palavras do quadro. Então, procure aí, 4, aquarela, aquário, 400, quadro, 40, qualidade. Terceira questão, junte as sílabas abaixo e descubra as palavras formadas com quá, que e que. Então, vamos lá. Vocês vão escrever 4, quica, 40, quadro, quita, quebro, leque, quilo, caqui, quiser. Quarta questão, separa as sílabas das palavras. Então, vocês irão separar, olha, queijadinha, 4 sílabas. Quitutes, 3 sílabas. Sequilho, 3 sílabas. 40, 3 sílabas. Quente, 2 sílabas. Qualidade, 4 sílabas.